A diferença é que ali ela passa a servi-lo, e na sinagoga ele é expulso daquele lugar. Muito interessante isso. A diferença entre alguém que compreende que está num errado caminho. Nós não temos aqui na casa da sogra de Pedro o relato de Lucas para Teófilo, de que esta mulher tenha dito: tu és o santo filho de Deus, como aconteceu com aquele endemoniado. Apesar dele ter dito o que era certo, o seu coração era errado. Apesar da sogra de Pedro não ter dito nada, ela fez o que era certo. Como nós somos erroneamente levados e manipulados por declarações e por frases sobre Deus, o santo de Deus, e não percebemos que os caminhos estão errados. Como eu encontro tanta gente hoje que professa a sua fé em Cristo e que se diz cristão, evangélico, seja lá o nome que você queira dar a isso, e que na verdade está num caminho diferente do de Cristo. O seu desejo por vingança, o seu ódio, a sua intolerância, a sua soberba, a jactância, os seus gritos e a sua raiva, se parece mais com aqueles religiosos judeus do que na verdade com o santo de Deus que é Cristo. Mas aí ele emenda uma terceira narrativa de que Jesus, diz o texto, sai da casa da sogra. Aliás, ele continua ali, mas ao pôr do sol, muita gente de Cafarnaum, sabendo que ele estava lá, ia até lá levar os seus enfermos e pessoas possessas, e todos eram curados. E os demônios saíam gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. E Jesus repreendia. Jesus repreendia pessoas que diziam: tu és o Filho de Deus, mas que estavam se opondo a ele. Uma coisa é eu reconhecer que você é muito bom e correto, mas você é meu inimigo. Outra coisa é eu reconhecer que você é bom e correto e eu quero ser seu amigo. Os demônios também reconhecem que Jesus é Senhor. Os demônios também dizem que Ele é o Filho de Deus. Aliás, deixa eu abrir aqui o texto, em Mateus, no capítulo Mateus 7:19, Mateus 7:19, leia comigo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Preste atenção, Jesus está dizendo: não importa se você fala que Jesus é Senhor, não importa se você expulsa demônios, não importa se você faz sinais, opera milagres, não importa se você tem demonstrações de poder, você não tem fruto, você é meu adversário. As suas curas são para que você possa capitalizar o seu próprio poder. Expulsar demônios é para demonstrar a sua própria autoridade, e os seus sinais são para erguer o seu próprio nome contra mim. Ser um seguidor de Cristo não é ser alguém que anda atrás de sinais, mas é alguém que, quando vê sinais, reconhece que Jesus é Senhor. Mas nós, quando vemos um sinal, reconhecemos que aquela igreja é a igreja correta. Quando vemos um sinal, reconhecemos que aquele pastor é um homem ungido de Deus. E quando vemos aquele sinal ou aqueles milagres, nos devotamos àqueles homens. A eles entregamos a nossa vida e o nosso dinheiro e votamos em quem eles quiserem que a gente vote. Porque na verdade somos devotados àqueles que produzem sinais. Porque dizem que Jesus é Senhor, e nós vemos na religião práticas e sinais, porém Jesus está dizendo: eu não conheço vocês, porque vocês continuam nos seus caminhos. Enquanto a sogra de Pedro passou a servi-lo, os outros querem servir a si próprios. É como se Jesus dissesse:
Não foi o poder de vocês que fez sinais, foi o meu. Não foi vocês que curaram as pessoas, fui eu. Não foram vocês que expulsaram demônios, fui eu. E eu fiz porque eu amo aquelas pessoas e quero o bem delas. Agora vocês queriam o bem de vocês. Vocês não têm lugar no meu reino. Pera, Zé, pera. Você está querendo dizer para mim que é bem possível que eu esteja numa sinagoga? Você está querendo dizer para mim que é bem possível que eu esteja numa reunião de pessoas da minha religião e que eu veja sinais e que eu ouça gente dizendo que Jesus é o Santo de Deus e que tudo aquilo não é o caminho de Deus? Não, eu não estou dizendo isso. Jesus está dizendo isso. É pior do que se eu estivesse dizendo. Você precisa acordar. Se eu estivesse aqui inventando uma teoria, esquecendo da palavra e criando os meus próprios ensinos, você deveria jogar fora. Mas você precisa se sentar em torno da sua família nessa palavra e passar a entender o que Jesus está dizendo, porque não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus que expulsou um demônio que dizia que ele era santo. Foi Jesus que expulsou um demônio que dizia que ele era o Filho de Deus. Foi Jesus que disse aos líderes: eu não conheço vocês apesar dos sinais. Você entende isso? Eu olho para o nosso país e eu vejo exatamente esta cena. Isso que Lucas, há mais de 2000 anos atrás, escreveu, ou em torno de 2000 anos, deve ter escrito isso aqui, 1900 e alguma coisa, ou 70 e pouco depois de Cristo, nós não temos a data certa. Mas enfim, é para ler isso aqui e falar assim: caramba, parece que Lucas escreveu isso aqui a semana passada. E ele falou, ao invés de ele escrever "Ô excelentíssimo Teófilo", ele escreveu "Ô Zé Mané", que no caso sou eu. O Teófilo era excelentíssimo, eu sou Mané. Mas, ô Zé Mané, deixa eu te falar aqui o que Jesus fez nesses dias aqui, ó. E eu vou dizer, eu escreveria: ô Lucas, você não vai acreditar no que eu vou te falar, cara. Você não vai acreditar. Mas é igual que nós. É a mesma coisa que acontece hoje. Muita gente dizendo Senhor, Senhor. E o texto prossegue. A terceira cena de Lucas para Teófilo é que as pessoas começam a trazer enfermos e ele vai curando essas pessoas, expulsa demônios que também falam: tu és o Filho de Deus. Mas ele depois, diz o texto, vai a um lugar ermo. Ele sai de Cafarnaum. São os últimos versos do capítulo 4, a partir do verso 42 ao 44. Sendo dia, saiu, foi para um lugar ermo, para um lugar deserto. E as multidões o procuravam e diziam: não vá embora, você não pode deixar a gente. E ele dizia assim: mas é necessário que eu vá e anuncie o evangelho do reino, as boas novas do reino, também a outras cidades. O reino. Se eu tivesse que dizer uma palavra a você sobre a carta de Lucas a Teófilo, se eu pudesse dizer a você uma única palavra sobre o porquê estamos fazendo esse estudo no meio desta pandemia, ou para a nossa vida cotidiana, eu te diria: o reino. O reino de Cristo chegou. Zé, se o reino chegou, por que Jesus não curou o mundo inteiro, não expulsou todos os demônios e não fez essa terra ser uma terra abençoada? Ele fez isso. É que para nós ainda não aconteceu, mas para ele disse: já está consumado na cruz. Para nós que estamos no tempo, ainda veremos esse reino completo, mas para Cristo que está na eternidade e no eterno, isso já aconteceu. Esse mundo caminha para um colapso. Como é que você pode dizer isso? Porque está escrito. Vai ler Mateus 23, 24, vai ler Apocalipse, vai ler 1 Coríntios capítulo 15. Leia a Bíblia. Leia o Evangelho. Quando anunciou o Evangelho do reino,
Todos os ensinos na sinagoga, que era reunião para o ensino, era ensino sobre o reino. Quando Jesus dizia, vocês têm ódio e vocês precisam se amar,